Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marina, sou astróloga, e hoje a gente vai conversar sobre as oposições complementares na astrologia. Antes de começar com o tema do vídeo, quero agradecer o carinho de vocês, agradecer as mensagens que eu recebi de final de ano. Beijo, gente, um beijo muito, muito, muito caloroso, um abraço também amável em todo mundo que vem acompanhando o meu trabalho aí aqui no YouTube. Já faz aí o quê? Vai fazer 5 anos em julho de 2025. Muito obrigada. De certa maneira, toda a astrologia é pautada na ideia de oposições. Olhem bem para as 12 casas astrológicas. Casa 1 e casa 7, casa 2 e casa 8, casa 13 e casa 9, casa 4 e casa 10, né? E isso é o que a gente chama de eixo na astrologia, são os eixos das casas. E essas oposições, elas são fundamentais para você entender o quê? A integridade, a complementariedade, aquilo que se torna inteiro, né? Então, a base da astrologia pessoal é a ideia de que nós buscamos no mapa astral, no mapa natal, na verdade o que nós buscamos é isso. É uma chave de autoconhecimento que nos ajude a encontrar um caminho de vida mais curativo, mais ah, harmonioso com quem nós somos, né? Então, aqui, quando a gente olha para as oposições, a gente está olhando para as dualidades naturais do ser humano, mas não só do ser humano. É um princípio natural, é um princípio universal as dualidades. Ninguém é uma coisa só. Nada na natureza é uma coisa só. Isso você vai ver na química, na física. Para que algo seja inteiro, ele é feito de duas partes que não são iguais, né? Então, o princípio das oposições na astrologia simplesmente segue uma grande sabedoria que o universo nos ensina, de que tudo tem dois lados. Ou seja, as coisas não existem apenas pelo que elas são, mas pelo que elas não são. Algo não é também evidencia o que alguma coisa é. Então, a luz e a sombra, o fácil e o difícil, o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, tudo isso nos é ensinado pela astrologia, porque a astrologia é uma grande busca espiritual, universal do ser humano, ok? Essa busca, novamente, por complementariedade, por se sentir inteiro. A gente às vezes conhece uma pessoa e aquela pessoa traz sentimentos tão gostosos, a gente diz, nossa, eu me sinto completo. Nossa, eu me sinto completo quando eu tô com essa pessoa. Alguma coisa no mapa dela encontrou você. E muitas vezes, inclusive, em uma sinastria, que é o campo da astrologia em que nós estudamos a interação entre pessoas, né? Na sinastria você possivelmente vê bastantes oposições, ou oposições interessantíssimas, como o Sol e a Lua, como um, Marte e Vênus. Você vai sentir, quando você entra em contato com alguém que tem muitas oposições em relação a você, uma espécie de despertar. Né? Não à toa, os nossos melhores amigos, pessoas que foram importantes na nossa vida, geralmente são de um signo oposto ao nosso. Eu não posso deixar de falar, por exemplo, da minha melhor amiga, que é uma virginiana, enquanto eu sou uma pisciana. Então é muito interessante a gente ver que as pessoas importantes na nossa vida, o que passaram e trouxeram a nós algum tipo de crescimento, houve uma reação química, uma reação alquímica, enfim. Um, e isso muito potencialmente é causado por oposições. Os elementos da natureza também nos trazem essa percepção de oposição, de complementariedade. Então, nós temos a água e a terra, fogo e o ar. A água e a terra juntas constroem algo que é maior que elas. Elas se tornam mais construtivas quando combinadas. A mesma coisa o fogo e o ar, né? Então a gente vai vendo na astrologia que para encontrar um caminho de integridade na nossa vida,
nós vamos precisar fazer pontes entre a nossa energia basilar, geralmente aqui eu estou falando principalmente do nosso signo solar, e aquele signo que é a oposição do seu signo solar, da sua essência. Eu considero que as oposições astrológicas, elas guardam uma chave de autoconhecimento. E quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que talvez eu escreva um livro um dia sobre isso, né? Eu sou muito nova ainda como astróloga, eu tenho um caminho, se Deus quiser, de vida como astróloga. Ah, é um sonho daqui a 30 anos ser uma astróloga respeitada pelo meu trabalho. Nó, como diz o mineiro, né? Mas eu acredito que algumas coisas na astrologia são uma chave. E quando você gira aquela chave, tudo faz sentido. Né? E as oposições também são chaves de autoconhecimento e de autorregulamento, autorregulação, né? E de integridade, gente. O que a gente poderia chamar de conjúnctio na psicologia, na psicanálise, o casamento sagrado dentro de nós. Né? A união entre duas partes de mim. Uma que fica profundamente visível, uma que fica profundamente invisível e a outra que precisa ser expressada. Quando nós não trabalhamos o signo oposto ao nosso conscientemente na nossa vida, ele possivelmente fica escondido dentro da gente e sai por atitudes meio mal direcionadas. Então imagina uma pessoa de peixes que é muito crítica, que é muito dura com as outras pessoas, que é muito julgadora, é muito exigente consigo e com os outros, é muito metódica, é extremamente, quase de forma patológica ligada à limpeza. E você fica, gente, como é que essa pessoa de peixes, ela, de alguma forma, o signo oposto, que é o signo de Virgem, está trabalhando de forma um pouco na sombra dentro daquela pessoa. Por isso, o pisciano, ele precisa regular o signo oposto ao seu sol de forma consciente, ser mais organizado, ser mais estrutural, mais sistemático, ter ali um sistema para fazer as coisas, que é muito difícil para peixes, criar sistemas, fazer a sua agenda direitinho, saber o que você vai fazer amanhã, o que você vai comer, preparar a sua comida, lembrar das coisas. A memória do signo de Virgem é muito boa. Então, assim que você está trabalhando conscientemente o seu signo oposto, sem você inconscientemente trabalhar esse signo de forma sombria, né? Eu tenho certeza que vocês já conheceram librianos que são agressivos, arianos que são indecisos, e aí você fica, gente, aquela pessoa parece que é do signo oposto ao dela, porque ela não está trabalhando conscientemente os dons daquele signo oposto. E é esse o ponto aqui. A chave de autoconhecimento que nós buscamos é justamente essa: é ter consciência de que o signo oposto ao meu está dentro de mim e precisa ser visto por mim. Ou seja, ganhar iluminação na minha vida. Caminhos interessantes nesse ponto é entender onde está o signo oposto no seu mapa astral, por exemplo. Então, se você é de Libra, se você é de Escorpião, onde está Áries? Onde está Touro? Qual a casa em que está? Talvez haja ali uma importante informação para você, né? Sobre onde você precisa trilhar um caminho mais consciente do seu signo oposto. O que eu quero deixar muito claro, gente, é que pessoas encaixadas, centradas, realizadas como pessoas, de forma simples. Eu não estou falando de ser rico, ser famoso, ser bonito. Eu estou falando de ser realizado e centrado. Você não precisa de nada disso para ser realizado e centrado. Tem um livro que se chama Grandes Esperanças, Great Expectations, de um autor muito importante na literatura mundial e ainda mais importante para a literatura britânica, que foi o Charles Dickens.
Charles Dickens, ele fala em Grandes Esperanças sobre isso, sobre essa vontade de ser feliz através das realizações e descobrir que, claro que quando aquela realização está ligada a algo que é espiritual para você, é, é uma extensão sua, é maravilhoso se realizar. Mas na grande maioria das vezes a gente está tentando realizar porque os outros dizem que aquilo é bom, porque os outros dizem que aquilo tem valor. E essa realização é profundamente vazia. Né? Então tem um personagem, que é esse o meu ponto, que se chama Joe. E o Joe, ele criou esse menino chamado Pip, que é o nosso protagonista do livro. Ele é um homem simples, um camponês, a gente poderia dizer, ele mora no campo, ele tem um casamento muito difícil com uma mulher mandona, agressiva, ele atura, ele lida com aquela mulher da melhor forma, da forma mais pacífica, não passiva, pacífica. E ele cuida daquele menino que, na verdade, não é filho dele. Né? O Pip ele é irmão mais jovem da esposa, mas Joe cuida dele como se fosse seu filho. Tenta ensinar para ele o que realmente importa na vida. E no final do livro, o Pip entende o que o Joe queria dizer. O Joe, na minha opinião, na literatura, representa para nós uma pessoa muito realizada. Ele não é rico, ele não é bonito, a vida dele não foi perfeita de jeito nenhum. Leiam esse livro, tá, gente? Esse livro é uma grande lição de vida, como toda boa literatura é. Então, por que eu fiz esse parêntese aqui? Porque quando a gente fala de realização, as pessoas tendem a imediatamente pensar em sucesso, dinheiro, sexo, beleza, coisas nesse lugar. Não é disso que eu estou falando, é uma realização do contentamento, da pacificação interna. Você não está sempre em conflito, brigando dentro de você. É disso que a gente está falando. Então é importante, sim, se você é de Áries, você trabalhar a parte libriana na sua vida, seus relacionamentos, a sua colaboratividade. Essa palavra existe, gente? I don't know. Mas vamos lá. Sua capacidade de colaborar com os outros, de criar parcerias. É excelente para um ariano aprender a fazer parcerias, gente. Parcerias profissionais, parcerias, óbvio, na vida afetiva. As pessoas de Áries, muitas vezes, têm dificuldades de abrir mão daquilo que elas querem, de fazer as concessões, de entrar em acordos. Se você é libriano, você deve trabalhar o Áries na sua vida, que é essa necessidade de instintividade. Nem tudo tem que ser equilibrado, nem tudo, nem sabe, não, às vezes o equilíbrio não é a chave. Às vezes você tem que exceder um pouco, às vezes você tem que ir um pouco mais além, às vezes você tem que fazer um pouco mais de força, né, na vida. Às vezes você tem que ser mais decidido, você tem que bater de frente, você tem que botar a roupa do herói e bater, dar ali uns soquinhos ali no seu conflito. Eu não estou falando de ninguém, tá? A gente está falando naquele conflito que você tem. É, a agressividade é uma parte da natureza humana que não pode ser reprimida, porque senão ela se torna crueldade, né? A agressividade, quando ela é bem explorada, ela é consciente, ela se torna uma capacidade de realização, de proteger os outros, de se manter firme na vida, né? Então, o libriano precisa aprender isso. O taurino precisa aprender que as coisas elas nunca são iguais, elas mudam. A mudança é a única certeza, a morte é a única certeza. Portanto, você acumular demais, você ter muitos prazeres, é, os prazeres serem a única coisa que importa na sua vida, a, a longo prazo, é uma decepção, uma ilusão. Então, ele precisa aprender como ser mais escorpiano conscientemente. Coloca aí uma semana, coloca aí um dia na semana. Eu não sou de peixes, eu sou de virgem. Naquele dia eu vou trabalhar conscientemente esse signo na minha vida. Isso tem me ajudado demais, gente, porque eu tenho virgem na casa 4. É justamente a base. Então eu preciso ser mais metódica, eu preciso ter o meu jeito e descobrir como é que eu faço as coisas e me organizar e administrar melhor a minha vida. E a casa 4 é essa vida íntima aqui, né? Ah, se você é de escorpião, você precisa aprender também
a buscar mais estabilidade, enraizamento. Muitas vezes o escorpião está sempre nos exageros, sempre no excesso, sempre no limite. Ele precisa buscar um pouco mais da pacificação, da paciência do signo de Touro. O signo de Gêmeos precisa aprender a ir até o final naquilo que interessa, a ter mais interesse pelas coisas, não um interesse é, fugaz, mas um interesse que tem prumo, tem energia, vai até o final, né? Saber 50 coisas mais ou menos não é saber uma coisa profundamente. E é isso que Gêmeos aprende com o Sagitário. A ser mais lógico, mais racional, ser mais prático, lidar mais com as coisas que estão ao seu alcance, porque senão o sagitariano está sempre sonhando com alguma coisa que está sempre longe, ele está sempre idealizando, ao invés de ver as possibilidades, como resolve isso aqui agora, como faz isso aqui agora, que o signo de Gêmeos tem na sua natureza. Câncer precisa aprender a ser mais independente, a ter a sua própria vida, a ter a sua própria jornada de vida, não estar tão próximo à família, que a família dita as suas crenças, as suas ideias, o que é bom, o que é ruim. Esse medo da vida, muitas vezes, que existe em Câncer, uma certa insegurança que existe no signo de Câncer, ele vai aprender isso com a energia independente, autônoma, determinada do signo de Capricórnio. Né? Já Capricórnio precisa aprender a ser mais maleável, mais emotivo, se entregar mais ao seu universo interior, né? Não olhar só para fora, para o que está acontecendo, o que ele está criando, produzindo no mundo, mas também dar valor ao seu mundo emocional, à sua família, às suas necessidades afetivas, que são muitas vezes ignoradas pela pessoa de Capricórnio. Né? A pessoa de Capricórnio passa por cima dela mesma com muita facilidade. Eu tive uma amiga capricorniana que me disse: eu fiquei 6 meses sem chorar depois de um término. Eu não chorei. Até que a minha mãe chegou para mim e falou: cara, chora, pelo amor de Deus. 6 meses demorou para ela entrar no lugar canceriano dentro dela. E aí demorou muito mais para ela se curar daquele término. Entendem? Signo de Leão precisa aprender a usar os seus talentos para o mundo, para contribuir com a comunidade. Né? Ele precisa também buscar aquilo que é diferente em si, ao invés de apenas querer ser validado externamente. E você aprende isso com Aquário. Aquário precisa aprender a ter uma identidade é, mais íntima com as coisas, uma busca de realização, de sucesso para si. Né? E assumir o seu ego. Muitas vezes a Aquário diz assim, não, eu estou fazendo isso pelo bem da comunidade, é pelo bem do mundo, é pelo bem... Mas não é pelo seu bem. E está tudo bem. Tá tudo certo, todo mundo tem a sua individualidade, a sua necessidade. Nem tudo precisa ser um cavalo de batalha pelo mundo. Você pode assumir que você tem as suas vontades, os seus desejos, que você tem o seu ego, né, também. O signo de Virgem precisa aprender a ser mais imaginativo, a deixar as coisas fluírem, a deixar a vida acontecer muitas vezes, não tentar o tempo inteiro ditar como que as coisas vão acontecer, mas fazer o melhor com o que acontece, ao invés de ficar profundamente desgostoso, amargo, irritado quando as coisas não saem do seu jeito. Peixes precisa aprender a ser muito mais organizado, muito mais atento e aprender a pisar na vida, né? Que é o que Virgem ensina a Peixes, a pisar na vida. Virgem precisa aprender a ser mais tolerante com a imperfeição, com a falha, com a quebra. Isso é que Peixes que ensina. Peixes precisa aprender a ser mais seletivo, a ser mais... dar prioridade. O que tem prioridade? O que é mais importante? Ele aprende isso com Virgem. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham em mente que esses pequenos detalhes que eu dei aqui sobre esses signos e sobre essas oposições é algo muito, muito, muito resumido. Né?
eu sou astróloga, eu trabalho com mapas astrológicos, eu trabalho com mapas em áudio, então geralmente tem de 1h30 a 2 horas um mapa astral. Imaginem, eu estou aqui para falar em 10 minutos, 15 minutos, no máximo 20 minutos no YouTube. Então entendam, não fiquem revoltados aí nos comentários que ela não falou o suficiente sobre o meu signo, porque isso não é verdade. Não dá para a gente resumir todo conhecimento de um mapa astral em 20 minutos, 10 minutos no YouTube, né? Mas eu fiz o meu melhor para tentar, como sempre aqui nesse canal, despertar insights a partir da astrologia. Alguma coisa que eu falo cria uma resposta em você e isso te traz uma consciência que não existia antes, né? Um beijo para vocês. Espero que esse ano tenha começado muito bem. A gente se vê no próximo vídeo.